Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Eduardo Renda em Construção. E no vídeo de hoje se eu pudesse voltar no tempo, eu daria 5 conselhos para o Eduardo do passado com relação aos investimentos. São erros que eu cometi e a maioria das pessoas cometem no começo. Então eu vou dizer para vocês, quem estiver começando, já pega essas dicas aí para na hora de começar a investir não cometer elas também. Então, o primeiro erro foi olhar apenas o dividend yield. O que é o dividend yield? É quanto que o ativo vai te render de volta, é os dividendos. E a gente cai na armadilha achando que no último mês o ativo pagou 2% de dividendo, você acha que vai pagar todos os meses esse valor. E não é assim que funciona. Você não achou a mina de ouro sozinho. Na maioria das vezes, esse rendimento alto é porque teve alguma venda de algum imóvel ou é um ativo de altíssimo risco que está prestes a dar problema. E tem um lema: rendimento passado não significa que é rendimento futuro. E o que eu deixo para vocês é que a constância e a qualidade do ativo é o que você tem que procurar e não o dividend yield apenas. Segundo erro, ficar girando a carteira. Um mês você compra, no outro você vende, no outro mês você compra 2 ativos, no outro mês você vende um deles, aí no outro mês você vende o outro, no outro mês você compra. Girar ativo na carteira, para quem pensa no longo prazo, não vale a pena. Você vai ter dor de cabeça com imposto de renda, você vai ter dor de cabeça com taxa, por mais que tenha algumas corretoras que é taxa zero, sempre tem um pouquinho de dinheiro. É pouco, mas tem. E investimento é nada mais, nada menos que você investir por longo prazo e não ficar fazendo troca de cotação. Então esse foi o segundo erro. Erro número 3, confundir valor com preço. Então quando você vê lá no home broker o preço da ação ou do fundo imobiliário ou do ativo no qual você está investindo, não significa que aquele lá é o valor daquele ativo. Tem diferença. Que lá é o preço na qual as pessoas estão pagando. Mas existe um valor por trás daquela empresa ou daquele fundo imobiliário, por trás daquele ativo. Então, a partir do momento que você vê valor e preço são coisas diferentes, você começa a analisar que aquele valor que aparece no home broker é um valor na qual as pessoas estão pagando ou vendendo. Mas você tem que entender que lá tem um valor e não um preço. Você não pode correr atrás do preço. Óbvio, você comprar mais barato é melhor. Então, o ideal é você analisar o valor que tem aquele ativo. Você tem que analisar se os ativos que estão dentro, por exemplo, do fundo imobiliário, competem com aquele preço na qual as pessoas estão vendendo e comprando. Às vezes o valor dela é mais alto do que estão vendendo. E aí o ativo está barato. Então tem que analisar isso. Não é porque o valor, o preço do ativo está X, que ele vale X. O valor dele pode ser maior ou pode ser menor também. Então esse foi o terceiro erro meu aí, de confundir valor com preço. Quarto erro é não fazer a reserva de emergência. No começo, eu comecei a investir. Investi em ações, investi em fundo imobiliário, investia lá fora, só que sem reserva de emergência. E aí? Por sorte, eu não precisei, eu não tive uma emergência para usar o dinheiro. Mas se eu tivesse tido, eu ia ter que vender um ativo que naquele momento provavelmente podia estar na queda e eu ia perder dinheiro. Então, não negligenciem a reserva de emergência. Façam. Antes de começar a investir em ativos que oscilam, vocês têm que fazer reserva de emergência. Porque se acontece alguma coisa, você não vai tirar aquele dinheiro do investimento. Você vai tirar o dinheiro da reserva de emergência. E depois você recompõe. Você vai recolocando, já voltou e você começa a investir de novo. Então não negligenciem a reserva de emergência. Se surge um imprevisto na sua vida e o mercado está ruim, você não vai perder dinheiro vendendo um ativo na hora errada. Por isso que o ideal é ter a reserva de emergência. E o quinto erro é esperar para ter muito dinheiro. Eu lembro quando eu comecei a investir, ganhava na época o salário mínimo, e eu falei, não, vou guardar dinheiro, né, para depois eu começar a investir. E eu acabei perdendo oportunidades. Lá na faixa de 2019, os fundos imobiliários começaram a subir bastante, o pessoal começou a investir e eu guardando dinheiro para começar a investir. Querendo ou não, peguei meio que na
na alta, de média para alta os valores. Então, se eu tivesse começado antes, eu teria já pego um valor bem melhor. Então, o ideal é o quê? Não espera ter muito dinheiro para investir. Todo mês, faz aquela continha básica de casa, separa o dinheiro para casa, separa o dinheiro pessoal para você gastar com você e separa o dinheiro do investimento, mas já investe, não deixa lá no seu saldo que você vai olhar no final e falar, vou gastar, e gasta. Então o ideal é o quê? Sobrou, você guardou R$ 100, guardou 200, guardou 500, guardou 1.000, já coloca para investir, investe e não fica esperando guardar dinheiro para investir. Então é isso, pessoal. Esses foram 5 erros que eu acabei cometendo no começo e estou passando para vocês não cometerem o mesmo erro. Investir é um processo contínuo de aprendizado. O objetivo não é nunca errar, mas é você ajustar a rota o mais rápido possível e ter a constância de investir todo mês. E você, se alguma dessas dicas aqui te ajudou, deixa um comentário aqui. Ou se você já fez algum erro desses aí que eu cometi, deixa um comentário aqui também. Se te ajudou de alguma forma, se inscreve, não deixa de curtir o vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.